Graça e a paz, amados do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí iniciando mais uma semana para a glória de Deus, né? No caso, a segunda-feira, né? A primeira-feira foi ontem. E que culto maravilhoso, né? Eu quero sempre louvar a Deus, enaltecer ao Senhor e agradecer pela rica oportunidade de fazer parte de uma igreja que não está preocupada em trazer palavras de autoajuda, mas sim palavras de salvação, palavras de arrependimento. Então, assim, eu louvo a Deus, porque eu vejo Deus atuando poderosamente através da vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura inicial para a gente dar uma introdução numa série de estudos que eu vou estar apresentando para vocês uma vez por semana sobre escatologia. O que vem ser escatologia? As profecias acerca do fim, né? E o fim, cada dia mais que a gente vive, né? Cada dia que passa da nossa vida, a gente se aproxima mais do fim. Ou que seja o fim da nossa vida em si, né? Nossa vida terrena aqui para começar uma vida espiritual com o Senhor lá no céu, ou simplesmente o fim da raça humana, né? Porque vemos tantas coisas que a palavra fala que aconteceria no final dos tempos que a gente tem vivido. Então a gente vai estar estudando sobre isso e as passagens bíblicas que falam a respeito, tá? Eu não vou estar falando versículo por versículo porque são diversos, mas eu gostaria que vocês anotassem e depois esmiuçassem versículo por versículo, tá? Para vocês terem bem certeza do que a Bíblia está falando, tá bom? Para não ser pego de surpresa naquele grande dia. Vamos fazer a leitura inicial lá em 2 Timóteo 4, tá bom? A partir do verso 1. Conjuro-te que perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Aleluias! Então, lendo esse versículo assim, é que nem eu volto a reforçar. Eu louvo a Deus por onde eu estou inserido, onde o Espírito Santo me conduziu a estar indo congregar junto com os amados irmãos. Uma igreja simples como Jesus, mas que tem pregado a verdade do Evangelho, né? Que venhamos crescer a igreja, a estrutura em si, mas visando sempre o reino de Deus, visando sempre a salvação das almas, né? Não uma igreja lotada de pessoas vazias, mas que seja poucas pessoas, mas cheias das verdades bíblicas, né? Cheias de pessoas que almejam ir para o céu, que está aqui vivendo uma vida de santidade separada do pecado, rejeitando o pecado, né? Pecado cotidiano que bate a porta todos os dias das nossas vidas. Então vamos viver como convém viver, né? Como santos, cumprindo a palavra de Deus, não rejeitando a verdade bíblica, porque às vezes você repreender alguém, parece que você, como foi falado antes, parece que você quer atirar pedra nas pessoas, mas a nossa igreja não é uma igreja que atira pedras. Aqui nós tentamos atirar verdades para vocês, verdades bíblicas, para ajudar no crescimento e na salvação e a manutenção da salvação da sua alma. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus cada vez mais, vamos buscar as verdades bíblicas cada vez mais, para que a gente venha cada vez mais estar alicerçado na palavra de Deus, tá bom? Como foi dito no início, vamos estar estudando sobre escatologia, tá? E esse tema que a gente vai estar estudando hoje, a pauta que vamos estar estudando hoje é quais seriam as características distintas do fim desses últimos dias. E vamos estar estudando a respeito, tá bom? A Bíblia não indica claramente quando ocorrerá o fim, mas dá evidência da aproximação do juízo de Deus. Um dos sinais seria a apostasia, que está lá em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. A hipocrisia religiosa também. Em 2 Timóteo 3,5, a rejeição da verdade de Deus. Em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5,
crises familiares. E em 2 Timóteo também, 3, verso 2, escárnio acerca das coisas de Deus. Em 2 Pedro 3, falsos cristos. Em Mateus 24, 5, guerras. Em Mateus 24, 6 e 7, ódio. Em Mateus 24, 10, terremotos. Em Lucas 21, 11, milagres demoníacos. Em Lucas 24, fome. Em Lucas 21, 11, epidemias e perseguições religiosas. Em Lucas 21, do 12 ao 16, são as características do período de tempo que antecederá o período do fim. Tá vendo, amados, aqui, ó, te dei várias passagens bíblicas para você estar estudando, tá? Bem com calma, estudando passagem por passagem, tá? Porque assim, é extremamente importante entendermos que tudo isso faz parte, e como foi visto aqui, muitas dessas coisas a gente está vendo acontecer, e não é longe não, é no Brasil mesmo. É no Brasil mesmo que a gente está vendo essa apostasia, que a gente está vendo pessoas que não suportam mais a verdade, que não suportam mais as sãs doutrinas, que querem viver a vida de qualquer forma, a fome, a perseguição religiosa. Tudo isso são características do fim do tempo, que a gente já tem vivido, já tem experimentado nos nossos dias. Então vamos ficar atento, queridos. Aí a semana que vem eu vou estar falando por que o juízo de Deus tem sido tão demorado. Porque para alguns está sendo muito demorado, mas eu acredito assim que é a própria misericórdia do Senhor, né? É a própria misericórdia do Senhor para dar tempo de muitas pessoas se converterem e ouvir a sã doutrina, tá bom? Estudem essa palavra durante a semana, meditem nela e procurem fazer o trabalho de um evangelista, tá? Cumpre cabalmente, com fidelidade o seu ministério que Deus te deu. Porque cada um de nós temos os nossos talentos, tá? Cabe a nós deixarmos ser usado pelo Espírito Santo ou não, mas essa é uma decisão minha e sua. Pensem nisso e tenham uma semana abençoada e guardada em Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém.